demais debatedores aqui presentes. E muito discutiu hoje aqui sobre a questão do ativismo judicial, né, de quando o judiciário ocupa o lugar do legislativo, legislando, ou até do poder executivo, executando políticas públicas, até como advogado gestor público, né, eu entendo isso que o senhor falou aqui. E vemos assim, sempre com o argumento da omissão. O legislativo está se omitindo em fazer tal lei. Mas o legislativo pode decidir não fazer, porque entender que a legislação atual é adequada. E esse argumento é usado para que o judiciário venha legislar no lugar do legislativo com o argumento da omissão. E a gente vê que estamos tão decadentes nesse ponto que já parece que estamos abaixo do ativismo judicial e entramos no ativismo político, onde membros do Poder Judiciário, principalmente da mais alta corte, não é que eles ocupam o lugar dos outros poderes na execução de suas atribuições, eles fazem política. Hoje, ministros da Suprema Corte ocupam o lugar dos membros da carreira diplomática ao se reunirem com embaixadores para fazer uma articulação de um gesto político a respeito do resultado das eleições. Então eles vêm ao parlamento fazer articulação, que ser papel dos parlamentares, dos líderes partidários. Eles vêm reunir com líderes partidários. Isso não é papel de juiz, isso é papel de político. E hoje o juiz faz papel de político. Então, a gente vê essa questão, esse extravasamento das atribuições do judiciário, e é complicado, porque a Constituição não coloca, como foi muito debatido hoje aqui, que um poder está acima do outro ou vale mais que o outro. Porém, a gente vê o judiciário se extrapolando isso. Olha, as competências do Supremo estão no artigo 102 da Constituição. O que não está escrito ali não é competência do STF. E se a Constituição é omissa, assim, não cabe necessariamente ao STF sobrepor o entendimento dele ao dos outros poderes. Agora, se o próprio STF entende que ele pode se sobrepor, é um entendimento apenas do STF. O outro poder pode ter um entendimento diferente sobre determinada matéria. E não está escrito em lugar nenhum que o entendimento do judiciário se sobrepõe ao entendimento do executivo ou ao entendimento do legislativo. Quando isso acontece, tem duas soluções possíveis. Uma, sentar na mesa, conversar e chegar no entendimento. Segunda, acionar o artigo 142, para que, como o professor Ives bem colocou, como o professor Sartori bem colocou, não é intervenção militar, não é isso que o povo está dizendo na rua. É um ajuste pontual em que as Forças Armadas são a entidade legítima, com legitimidade na população, para fazer esse arbitramento da divergência dos poderes e buscar a harmonia que o país tanto necessita. E, como também foi muito colocado aqui, a questão da urna eletrônica, da confiabilidade da apuração, está sendo questionado em vários setores da sociedade. A questão da urna eletrônica, como o senador Amin colocou, às vezes não é simplesmente um questionamento para tentar, vamos dizer assim, sabotar, invalidar o resultado, mas evoluir o sistema de apuração. E hoje há esses questionamentos. E do jeito que a coisa está caminhando, é possível que, se o artigo 142 não foi acionado até agora, venha a ser acionado pós-divulgação do resultado eleitoral. Porque do jeito que a coisa está, se não houver transparência, o TSE não vai ter legitimidade perante a população, por mais que eles se auto-arroguem a legalidade para divulgar o resultado, não vai ter legitimidade perante a população e estamos em risco de crise institucional. E há precedentes da intervenção das Forças Armadas nesse caso. Há pelo menos duas situações na história do Brasil onde o resultado da eleição presidencial foi questionado e as Forças Armadas arbitraram o resultado uma hora de um jeito, uma hora de outro. Em 1930 e 1955. Em 1930, a eleição do Júlio Prestes foi questionada por acusações de fraude eleitoral. As Forças Armadas fizeram a intervenção institucional para ajustar o resultado da eleição e falaram: esse resultado realmente foi fraudado, assume o segundo colocado, Getúlio Vargas, assumiu em 1930. Em 1955, a eleição do presidente Juscelino Kubitschek também foi questionada pela UDN na época, que era a força política conservadora que existia. O então ministro da Guerra, que é equivalente ao comandante-geral do Exército hoje, o Marechal Henrique Teixeira Lott, chegou com a campanha da legalidade e disse: não, a eleição, a votação foi legítima, a apuração do presidente Juscelino foi correta, ele toma posse. Então, de um jeito ou de outro, as Forças Armadas já fizeram intervenção para garantir a estabilidade no Brasil. Há precedentes disso e a gente espera que esse ano não seja necessário, mas caso seja necessário, nós vamos saber se nós vamos voltar a 1955 ou a 1930, dependendo de como as coisas forem encaminhadas após o fechamento das urnas. Muito obrigado, fiz o tempo aqui. Muitíssimo obrigado, doutor.